Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Bom dia a todos, hoje é sexta-feira, dia 24 de janeiro. É uma alegria estar aqui com você. Eu espero que você esteja bem, em nome de Jesus. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 24, verso 10, em nome de Jesus. E que nesse dia o Senhor te abençoe toda a tua casa, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Enquanto você abre ali em Provérbios 24, 10, nós vamos nos preparar orando antes de ler a palavra do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecemos de todo o nosso coração por esse dia. Nós te louvamos, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Perdoa-nos também. Dá-nos o entendimento da tua palavra. Por isso, Pai, dá-nos mais do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ler aqui Provérbios 24, 10. Quero lembrar você, verifique se você é inscrito e, por gentileza, não esqueça de dar like. Provérbios 24, 10 diz assim: Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Esse é o versículo que nós abrimos a oração da manhã. E o que nós temos aqui em Provérbios 24, 10? Uma exortação à coragem. Mas, amados, o que ele está dizendo aqui? Que quando chegam os tempos maus, ruins, os homens ficam fracos na fé. Sabe, literalmente o que ele está querendo dizer aqui? Que os homens mostram-se frouxos. É isso que ele está dizendo. Talvez ele esteja sugerindo aqui que o homem fraco, ele talvez seja um homem que não é sábio, por isso ele é fraco. Ou talvez nós podemos ter uma outra hipótese aqui também, que ele está falando de uma forma geral. Porém, como nesse capítulo 24, lá no verso 5, nós lemos que a sabedoria, ela dá força, ela é mais forte do que as armas de guerra, pode significar sim que o fraco ele é fraco por não ser sábio. Não adianta confiar somente na força física, na força do seu braço. Uma outra interpretação importante aqui, essa também nós precisamos ficar atento, aonde ele fala desta fraqueza como uma fraqueza moral, ou seja, um homem que ele cede diante das tentações. Então ele se mostra alguém ou se revela alguém que tem uma fraqueza moral, por não ser sábio também. Amém? Verso de número 11 e 12 nós vamos ler. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa o coração? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? O que nós estamos vendo aqui antes de falarmos especificamente sobre os dois versículos? Que o Senhor ele sonda os corações. Ele sabe a motivação daquele que sabe o bem que deve fazer, mas não faz. É disso que ele está falando. E aqui então nós vemos que aquelas pessoas oprimidas, é o que nós estamos vendo aqui no versículo 11 e 12, oprimidas por um inimigo ou oprimidas por uma decisão injusta, né? Uma causa julgada de forma injusta. O homem bom, ele é bom porque ele é sábio, porque ele teme ao Senhor, ele deve se esforçar, né, em auxílio àqueles que são oprimidos. Nós já falamos sobre o humilde, sobre o pobre, né? Nós não podemos fechar os olhos para eles. Um exemplo, amados, aqui é aquele homem que, por exemplo, se acovarda em alguma situação. Então, o que nós lemos aqui é que o Senhor ele sonda o coração e ele então traz a sua ira por não ter ajudado o irmão aflito, não ter ajudado o próximo. Um exemplo que nós podemos ver muito claro na palavra de Deus sobre isso está lá em Gênesis capítulo 4, verso 9. Quando Deus pergunta a Caim, após Caim ter matado o seu irmão Abel no campo, ele diz: onde é que está teu irmão? Caim responde para o Senhor: acaso sou tutor do meu irmão? Amados, biblicamente, nós somos tutores dos nossos irmãos. Amém? Daquele que está aflito, daquele que pede um copo de água, daquele que pede um pão, daquele que está nu. Nós somos irmãos, nós somos tutores, sim. É isso que a palavra de Deus diz. Versículo de número 13 e 14.
Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Né? Algo que está na Bíblia já, né? A sabedoria já aí milenar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Nós já falamos sobre isso, né? A sabedoria ela é extraordinária, porque ela requer de nós um esforço, né? Um empenho, mas aquele que encontra a sabedoria tem um bom futuro. Aquele que encontra a sabedoria, a sua esperança não é frustrada. Mas o que ele está dizendo aqui nesse versículo 13 e 14, pastor? O mel, ele era o alimento mais doce conhecido naquele tempo. Então aqui ele está falando que o prazer, ou enfatizando que o prazer, né, o prazer de comer este mel é o mesmo de quem busca sabedoria. Enquanto que aquele que busca sabedoria, claro, ele requer um esforço, né, também para alcançá-la, mas ela vai ser prazerosa da mesma forma. Entende? Então, há uma grande vantagem na sabedoria, que nós vemos aqui o futuro, né, esperança, futuro, não ter a esperança frustrada, etc. E uma frase que nós poderíamos colocar aqui, que encaixa muito bem, é que o mel, né, ele tem o gosto mais doce ao nosso paladar. Então, o gosto mais doce do nosso paladar é o mel. Assim como o gosto mais doce para a nossa alma é a sabedoria. Né? Então, a garantia da sabedoria é que nós não teremos, né, frustrada a nossa esperança. Por isso que ela é doce como mel, doce para a nossa alma, para o nosso coração. Versículo de número 15 e versículo de número 16. Porque aqui Provérbios ele está organizado de 2 em 2 versículos. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Glória a Deus. Sabe por que 7 vezes ele cairá e se levantará? Porque é o Senhor quem o levanta. É o Senhor quem está cuidando de mim e de você. Mas os perversos são derribados pela calamidade e não se levantam mais. Então, amados, o plano do perverso contra o justo, ainda que ele venha causar algum prejuízo, ele é por um tempo. Bem por um tempo. E nunca será totalmente. Nunca vai ser algo que vai ser totalmente bem sucedido, onde ele vai destruir o justo. Por isso que a palavra de Deus diz, porque 7 vezes cairá o justo, mas ele se levantará. Então, ainda que ele sofra algum prejuízo, isso não vai ser para sempre. Né? Nunca vai ser bem sucedido o plano do homem, como diz aqui, do homem perverso contra o justo, a ponto de destruí-lo totalmente. Então, o homem justo pode cair, mas em breve ele vai se levantar. Já o homem mau, quando ele cai, amados, quando ele é derrubado, não por outro homem, preste atenção, é pelo Senhor, porque o Senhor é a nossa justiça. E ele não se levanta mais. Versículo de número 17 e 18. Quando cair o teu inimigo, e esse versículo 17 e 18, ele é muito importante. Tá? Ouça bem o que ele diz. Quando cair o teu inimigo, não te alegres e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. De quem que ele está falando? Do amigo? Não, do inimigo. Ele está dizendo que nós não devemos, com hipótese alguma, nós não devemos nos alegrar e nem se regozijar quando o inimigo cair ou quando ele tropeçar. Versículo 18. Para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade. E olha o que ele vai fazer: e desvie dele a sua ira. Veja, aqui está falando de alguém que de fato fez algo que merece inclusive a ira de Deus. Mas porque aquele que olhou, né, para aquele inimigo e riu e se alegrou com a sua desgraça, com a sua queda, com o seu tropeço, diz a palavra do Senhor, que o Senhor vai desviar a ira de quem? Dele, e a ira vai vir para esse que estava rindo. Aqui nós vemos, sabe o que, amados? Uma reversão divina, um princípio de reversão divina. Escute, nós não devemos nos alegrar com a queda do inimigo, porque isso pode ser mais sério. Escute, eu vou repetir, não se alegre com a queda do inimigo, porque isso pode ser mais sério do que o próprio pecado que ele cometeu. E aí entra em ação a reversão divina.
Onde o Senhor faz o quê? Desvia dele a sua ira. Mas se ele, veja, ele não tira a ira, ele desvia, e se ele desvia para algum lugar. Para onde? Para quem se alegrou, para quem está rindo. Então, amados, não se alegre, né, quando o homem que você odeia, né, seja, por exemplo, seja tropece, caia. Amém? Porque senão, aquele que se alegra, ele vai ser julgado, e o homem que ele odiava, o Senhor vai levantar. Olha que sério isso, é isso que ele está dizendo aqui. É isso que nós estamos lendo aqui. Então, diante da calamidade do próximo, do inimigo, deve haver o quê? Amor. Porque esse é o princípio de todo cristão. Quero lembrar você de Davi. Davi, amados, quando Saul morreu, e Saul perseguiu Davi durante grande parte da sua vida, durante muito tempo, Davi não se alegrou quando Saul morreu. Ele lamentou genuinamente, porque é um homem de Deus, amados. Ele não tem por princípio a destruição do próximo. Ele não se alegra com a destruição dos seus inimigos. Assim como Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer antes que ele se converta. Entenda, amados, que a morte, a destruição, né, são princípios de Satanás. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Deus não veio para isso. Deus veio para trazer vida e vida em abundância. Então, esse princípio ele é muito sério. Eu vou ler mais uma vez para você o versículo 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira e traga a ira que era para ele, para você. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia, te dar toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento dessa palavra e que também o Senhor abençoe as nossas famílias, os casais, os filhos, os viúvos, as viúvas, solteiros, solteiras. O Senhor abençoe, proteja, guarde de todo mal, em nome de Jesus, do homem perverso, da violência, das armadilhas. Senhor, dá-nos mais do teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos andar no teu caminho e não nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita. Dá-nos mais do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém e amém. E que o Senhor abençoe esse teu dia, abençoe o teu trabalho, tudo que você colocar a mão nesse dia seja abençoado. Amém? Quero lembrar você, compartilhe com quem você ama, se essa palavra, se essa oração, se esse texto que nós lemos falou com você. E também não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Amém? Daqui a pouquinho, 7 horas, o devocional com a pastora Ana. E às 21 horas e 30 minutos, a oração da noite ao vivo. Deus te abençoe e um grande abraço.